Gilberto Onhoato é psicólogo, professor de antropologia, doutor em violência conjugal, nosso comentarista aqui às quartas-feiras. Gilberto, bom dia, bem-vindo ao programa novamente. Bom dia, Maria, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Bom dia, Karina e os nossos caros ouvintes. Bom dia a todos. Mas o nosso tema poderia ser distopia ou quando o futuro é muito ruim. Conta pra nós. Eu estava contando que eu tive um sonho, não, que eu dormi bastante mal e tal, e aí você me rebate com um sonho que arrasou, né, Gilberto? Conta pra nós. Maria, são assuntos de bastidores, né? Antes de entrar no ar, a gente fica aqui batendo papo. Aí a Maria tá me dizendo, Gilberto, eu dormi super mal essa noite, tô cansada, nossa, trabalho. Daí eu disse, Maria, e eu também dormi mal, sabe? Eu sonhei que o mundo estava acabando. Imaginem só, tinha certeza absoluta. E eu olhava de um lado, via aquela fila de milhares, centenas de milhares de pessoas indo para um lado, e depois no outro, na minha direita, um número pequeno de pessoas indo para o outro lado. E eu estava na dúvida se eu seguia a manada, né, o grupo, ia nesse instinto de rebanho, ou se eu ia para um grupo pequeno. Como a nossa tendência é sempre ir para onde todos vão e fazer o que todos estão fazendo, né? Eu fui até um pedaço, mas depois eu desisti de seguir junto, entrei num beco ali, sentei e achei umas coisas para comprar, ler, para conversar, e por ali eu fiquei. Ou seja, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Você é teimoso até quando o mundo acaba. Eu me lembrei daquela música do Eduardo Zeck, levanta, me serve um café, que o mundo acabou. É isso. Interessante, então o mundo acabou. Bastidores. Pois é, então tá. Freud explica, né? Depois você interpreta teu sonho, né, Gilberto? Pois mas também, né, tá muito claro, né, numa situação que a gente está, o inconsciente fica trabalhando, né, e trabalhando contra a gente ainda, não deixa nem dormir em paz, né? Pois é, e a minha pergunta é, 2 pontos, adianta fugir se o mundo vai acabar? Melhor ficar onde tá, né? Não adianta fugir. Tem que achar um bom lugar para que termine. Eu acho. Bem tranquilo. Eu quero que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. Eu sempre digo isso, Gilberto. É uma boa opção. Bom, vamos lá, Gilberto. Mas se sacrificar bem na hora que o mundo vai acabar, Maria, se encosta no barranco e deixa vir. Exato, eu acho, né? Já que é inevitável, né? Bom, Gilberto, vamos lá. Pedir desculpas é um ato social ou de verdadeiro arrependimento? Eu estava pensando, para sugerir esse teu tema, em casos reais que eu tenho visto ultimamente de pessoas que têm muita dificuldade de pedir desculpas. Mas agora eu posso fazer também uma analogia com o que aconteceu ontem, por exemplo, no Big Brother, que você sabe que eu acompanho com muita aficção, eu sou aficionada do Big Brother, porque aconteceu o seguinte, essa edição está muito marcada por pessoas que têm as suas dores muito vinculadas ao racismo. Se a edição passada era marcada pela dor da mulher que era oprimida pelo homem, esta é pela pessoa que é oprimida em virtude da sua cor. E aí surgiu uma discussão, porque alguém fez uma brincadeira que uma peruca parecia um cabelo afro de um dos integrantes, e daí isso causou uma celeuma enorme. Não vamos nem falar muito sobre isso, que isso aí está em tudo quanto é jornal e portal, não precisa ficar lendo. Mas aí, Gilberto, uma das temáticas interessantes foi aqui. A pessoa que faz uma brincadeira que tenha um cunho ofensivo para outra, muitas vezes justifica, mas eu não queria te ofender. Digamos, vem um pedido, tá bom, desculpa. Ou seja, a sensação é essa, que vem um pedido de desculpas que é meramente social, mas que não leva em conta que a outra pessoa está muito magoada. Então isso, digamos, é um ponto bastante importante. Claro, ponto importante também nos casos de bullying, que a nossa geração sofreu e bastante na escola, né, Gilberto? Porque no nosso tempo aí não tinha pedido de desculpa da parte de ninguém, né? O negócio assim era
Era ofensa brava mesmo e tchau. E você que aguentasse, né? Fique quieto e aguente. Você que lute, né? Então a gente vê, É. né? Eu faço algumas autoanálises, não vou fazer nenhuma aqui nesse momento, mas muitas das coisas que eu sou hoje é em virtude das coisas que eu ouvi dos meus colegas durante a minha infância, não tenho dúvida nenhuma. Então, eu queria começar então com esse tema, né, Gilberto, que é o pedido de desculpas, que é um tema assim mais importante do que aquilo que a gente pensa, porque o pedido de desculpas, ele tem esse cunho social, por isso eu me referi a um ato social, né? Mas o verdadeiro arrependimento, talvez ele não esteja embutido nesse ato social, né? Exatamente, Maria. São duas. É importante que o ouvinte entenda, que a gente possa esclarecer isso, que existe a desculpa social, né, onde não há um sentimento de arrependimento. A gente já vai falar dela, se der aqui mais um pouquinho Sim, adiante, sim, mas para tá? não perder o gancho dos teus exemplos, vamos falar dessa desculpa que não é bem desculpa, né? Que é nessas situações individuais, porque as desculpas sociais são atos solenes e públicos. Quando, por exemplo, a igreja pediu desculpas lá no passado pelas coisas que fez, o presidente da República pede desculpas a outra nação por algo que um diplomata disse a respeito da nação vizinha. Então, são desculpas que servem, elas não têm um sentimento de arrependimento, né? Mas elas servem para restabelecer as relações diplomáticas de paz, de organização social. Então, são desculpas solenes, geralmente dadas em rituais. Agora, essas desculpas que você fala, que você dá o exemplo aí do Big Brother, sobre racismo, a pessoa faz uma brincadeira, muitas vezes com a intenção de atingir o outro, daí diz assim, desculpa, não quis te magoar, né? Ou então aquele sujeito que sai, pega no avião, antes de chegar a vez dele levantar, né? Normalmente as pessoas que estão lá na frente devem sair primeiro, o sujeito pega a mala lá do fundo e sai correndo, socando todo mundo e pedindo desculpas. Né? Ou no ônibus, o sujeito entra socando, desculpa aí, foi mal. Esse tipo de situação não há nenhum sentimento e existe um sociólogo que estuda muito esse tipo de comportamento desviante, que é esse ato social aí, né, de uma desculpa sem ressentimento, sem sentimentos, que é o Howard Becker, no estudo do comportamento desviante. Ele chama isso, Mariana, de técnica de neutralização. A pessoa, muito espertamente, ela vai pedindo desculpas e vai avançando na sua brincadeira ofensiva, ela vai avançando com a sua mala dentro do avião, saindo na frente de todo mundo e pedindo desculpas, né? Ela faz de conta que ela não viu a fila, ela entra lá na frente e diz, desculpa. Então, esse tipo de desculpa, que é uma técnica de neutralização, é muito sabiamente, de uma maneira ruim, usada pelo sujeito para neutralizar, chama-se técnica de neutralização, para neutralizar a reação do outro. Porque se você sorri para alguém, imediatamente quando você dá uma fechada no carro, no trânsito, e se você sorri e pede desculpas, mesmo que você não esteja nada arrependido, isso dá um certo freio para outra pessoa, não é, Maria? Sim. Geralmente as pessoas, quando cometem algo errado, o ilícito, ou no trânsito cometem um deslize, né, quando a pessoa quer neutralizar o conflito, ela já vem pedindo desculpa, mesmo que ela ache, eu não tenho culpa nenhuma. Então, o que mais as pessoas usam é essa desculpa sem sentimento. Né, que ela, na verdade, tem uma intenção de mais manipular e perpetuar o meu comportamento desviante. Aí que está, né, Maria? A ideia é, quando essas pessoas vão pedindo desculpa aí, foi mal, né? Porque o que a gente ouve de desculpa aí, foi mal, é demais, né? Então, às vezes é preciso dizer, olha, é tarde para pedir desculpas, né? Mude de atitude, chega de desculpas. Mas normalmente as pessoas usam muito isso, sim.
E aí, mas só para encerrar, muitas delas, como esta que você citou aí no Big Brother, diz, mas eu não quis te ofender. Ela usa de uma racionalização, ou seja, um mecanismo psicológico que tenta explicar alguma coisa que não teria explicação, não teria justificativo. Como, por exemplo, o sujeito acha na rua uma carteira, põe no bolso, e alguém olha e diz, escuta, você não vai devolver? Ele diz, não, eu achei e não roubei. Eu achei na rua. Então, é uma racionalização, é uma desculpa, é uma técnica de neutralização para se convencer a si e ao outro de que você não fez nenhum mal, Maria. Mas nem por isso não é necessária. Eu lembro perfeitamente, minha filha tinha 4 anos, eu lembro dessa fase dela, porque ela começou a indagar muitas dos meus ensinamentos sociais, tá? Então, uma coisa que ela fazia com muita frequência era não cumprimentar ninguém e tal. E a outra, se ela esbarrasse em mim, ela não pedia desculpa. Começou a não pedir mais. Isso, eu eduquei ela desde pequena a pedir desculpa, né? E ela não pedia. E daí eu dizia, mas você esbarrou em mim. Ela disse, mas foi sem querer. Então eu não vou pedir desculpa. Eu dizia, não, querida, não interessa. Aí eu comecei a subverter a ordem. Falei, querida, não interessa a tua intenção. Interessa o mal que você causa. Então, se você faz uma coisa errada, você tem que pedir desculpa, mesmo que seja sem querer. Meu Deus, porque a menininha era inteligente com aquela idade, sabe? E ela contra-argumentava muito bem, não era desrespeitosa. Mas ela falou, mas se eu não fiz por querer, por que eu vou pedir desculpa? Eu não tenho que pedir desculpa. Vai ter sim. E aí depois você tem que acabar impondo a tua vontade, porque senão não vai resolver nunca esse conflito, né? Exatamente, Maria. Você estava fazendo aquilo que você faz muito bem feito, inclusive na clínica, né, no consultório, onde nós atendemos, né, que é esse processo de educação para que as pessoas entendam que o mundo não gira em torno apenas daquilo que nós fazemos, né? Por mais que não façamos algo errado, é necessário pensar que existe um outro e, portanto, que nós prestamos conta ao outro e à sociedade, né? Nós temos uma prestação de conta, sim. Então, quando a lógica da tua filha, que é quase as crianças no início da vida, elas têm uma lógica mais egocêntrica, né, voltadas para a sua vida interior, porque elas não experimentam ainda o mundo externo com tanta vivência como os adultos já tiveram, então elas acham que o mundo se reduz mais à sua interioridade, ao que ela faz. E quando nós mostramos isso, não, senhora, não importa se você fez sem querer, mas importa também que aquela pessoa sentiu, o efeito que a tua ação causou naquela pessoa. E é necessário que você pense nesta pessoa, então a desculpa, ela é sempre necessária. O que nós falávamos é de uma desculpa que é um ato de neutralização, de manipulação, né, da expertise brasileira e do mundo todo, né, quando tenta manipular o outro, quando eu quero tirar uma vantagem, eu quero sair antes do avião, eu estou lá atrás, eu saio correndo, pego minhas malas e vou pedindo desculpas, né? Mas assim, algumas pessoas têm isso, Maria, como prática do dia a dia. Então, nós estamos fazendo uma crítica a esse tipo de desculpa, onde o sujeito, no dia a dia, ele se beneficia disso. É diferente de educar e favorecer que uma pessoa entenda que você tem que pedir desculpas. Sim, se você esbarra sem querer, se você chega na frente de uma pessoa que vai entrar numa porta e você entra antes e às vezes dá aquele mal-estar, peça desculpas e dê a vez. Então isso é necessário. Porque, veja, Maria, veja como assim, as pessoas vão utilizando de situações sociais para ir se apropriando do espaço público com essas desculpas esfarrapadas. Por exemplo, quando começou o trabalho do Uber, do serviço de Uber, os veículos o Uber começou a ligar o alerta, porque era necessário ele parar, às vezes, em lugar onde o cliente Sim. tinha que entrar, e às vezes era um lugar que não podia parar, mas que não tinha alternativa. Então, o alerta é um aviso. O que está acontecendo agora? Todo mundo usa o alerta em qualquer situação. Sim, exatamente. Por exemplo,
Se você vai ali na Avenida Paraná, na frente daqueles 2 supermercados que tem, e tem uma via calmazinha ali, uma ciclovia curtinha, que é para o ciclista passar ali daquele lado, o que as pessoas fazem? Isso em vários lugares da cidade. O sujeito, em vez de entrar com o carro lá dentro do estacionamento, esperar a pessoa que fez compra, pôr a sua compra lá no carro e sair, que é o procedimento normal, ele para o carro nessa via proibida do ciclista, liga o alerta e acha que todo mundo se faz de Uber, né? E que nem Exatamente. o Uber faz isso, né? Nem o Uber Não, faz não isso. sei se o Uber não faz linha. isso, não, porque os Uber também, vamos combinar, hein, Gilberto? Estão abusando da amizade, hein? Então, precisa educação no trânsito. Então, esse tipo de atitude, né? Aí o ciclista tem que sair e pôr-se em risco naquela via espremida, onde não passa mais que um carro, porque o sujeito está usando de uma técnica de expertise, né, de malandragem, de jeitinho brasileiro, para, assim como quem diz, olha, eu sou Uber, e nem o Uber deve fazer isso, e nem tem que fazer, né? E todo mundo acha que agora ligar o alerta é a solução para tudo, né? Então, você para na calçada, liga alerta e tá bom. Então, as pessoas vão se apropriando disso. E se não houver uma reclamação pública, se as pessoas não reclamarem disso, a tendência é que essas pessoas vão avançando e se apropriando do espaço público em detrimento da vida coletiva e em favor dos seus benefícios privados, Maria. Pois é, e aí, Gilberto, vamos entender uma coisa. Você conclui, então, que pedir desculpas, além de um ato social, é um ato que também deveria nos levar à reflexão? Pedir desculpas é necessário. Por quê? Porque a vida, mesmo que você não tenha a intenção de ter feito o ato que fez, não importa, né? A desculpa, né, é um sinal de dar boas palavras a alguém. E quando você dá boas palavras a alguém, você está reconhecendo um ato de aliança social. Você está dizendo, olha, não nos afastemos uns dos outros, continuemos na nossa relação social, afetiva, de educação, de cordialidade, de relacionamento, de ética coletiva. Então, quando você diz desculpas, você está dando boas palavras a alguém e você cria um sistema de trocas. Essa pessoa também se vê na obrigação de agradecer. Então, quando há uma troca positiva de palavras boas, você diz, desculpa, não tive a intenção, ou perdão, a pessoa diz, não por isto, ou diz, não foi nada, ou te dá um sorriso, que há então um sistema de reciprocidade que recupera a relação de aliança. Então, a desculpa ela é necessária em todos os lugares. O bom dia, né? Nós não temos muita prática nisso, as pessoas entram no lugar, mal olham na cara, entram dizendo, você dá bom dia a alguém, é um sinal de troca, como uma espécie de solidariedade relacional aí com palavras, Maria. Solidariedade relacional. E falar, oi, o tempo, vai fazer frio hoje, fazer calor, tá bom. Nossa, que horrível. Ai, tá chovendo, não chovendo. Isso também faz parte, Gilberto. Também vale. Também vale. Eita, nós. Mas assim, mas não seja chato, né, Maria? Não fique invadindo. Você não quer conversar? Eu não quero conversar. Eu estou lendo um livro na sala de espera. A pessoa olha para mim e pergunta se vai chover. Aí não tem graça nenhuma. Ou então faz assim, Maria. Desculpa aí, viu? Vai chover hoje? Sim. Não, por favor. Para tudo. Bom, aí não. O que não, o que nem acontece muitas vezes, você falou de Uber e tal, a gente pega às vezes um Uber, às vezes uma pessoa que é muito falante, mas você não está a fim de falar. Então é um pouco problemático isso, né? Então, às vezes você não tem vontade e a outra pessoa não respeita a sua vontade. Eu acho que digamos, essa sensibilidade para saber com quem você está lidando também é necessária socialmente falando, né? Pois essa é uma situação social que nós brasileiros, né, temos uma tendência do intimismo, né, das relações de intimidade com pessoas que nós não conhecemos. Essa não é uma prática em todas as sociedades, não. É muito diferente do europeu, de forma geral, né? Há
um sentimento de reserva em relação à individualidade do outro, né? Eu não vou entrar numa conversa com uma pessoa que eu não conheço, que está lendo, ou que entra no Uber, no táxi, senta do meu lado numa poltrona, se não houver uma situação em que haja uma necessidade de se falar. Fora isto, a boa regra diria que devemos ficar em silêncio até que haja um motivo, se for necessário falar. E muitas vezes, né, nós gostamos, o brasileiro gosta muito de contar sua vida íntima em todos os lugares, né? Então ele já fica procurando parente, amigo e amante, se conhece fulano, conhece ciclano, beltrano. E é preciso, às vezes, principalmente quem trabalha com o serviço público, né? Quem trabalha com, por exemplo, o Uber, o táxi, etc., é de se resguardar ao silêncio e deixar a pessoa, o cliente, o usuário, que se manifeste. Eu também, quando entro num táxi, no Uber, eu não tenho interesse em ficar conversando, né? Geralmente você está resolvendo outras coisas, e você dá um bom dia, é muito educado, mas normalmente nós somos taxados, quando você fica em silêncio, de um certo mau humor, né? de mal educado, mas isso é típico do nosso costume relacional, afetivo e intimista do Brasil. Gilberto, obrigada por estar conosco, tá? Sempre muito agradecida por estar com você e aprender tanto, tá, Gilberto? Obrigada e até uma próxima. Eu agradeço sempre, Maria, a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, um abraço a todos.